Sabe, pessoal, essa semana eu tive assistindo alguns vídeos de pessoas que têm dito por que eu me tornei ateu ou por que deixei de acreditar em Deus. E eu fiquei um pouco pensativo sobre esses vídeos. Não vou negar que acho eles muito interessantes, porque no mínimo eu admiro um pouco essas pessoas por elas terem começado a pensar. Eu provavelmente seria muito parecido com elas, porque na verdade nunca gostei muito de religião. Paro para analisar um pouquinho. Desde novo, quando eu olhava para a igreja católica, eu olhava assim, parecia que tinha alguma coisa de errado, parecia que as pessoas estavam meio habitoladas, as pessoas iam lá e não sabiam realmente o que estavam fazendo dentro da igreja. Eu vejo que só faziam o que o fulano mandava, o que o pastor, o que o padre, né? Só faziam o que o padre mandava. Parecia que era um negócio vazio. Eu nunca consegui entender muito bem isso. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu queria responder algumas questões. Eu queria saber por que Deus enviaria as pessoas para queimar a eternidade no inferno? Ou por que Deus se arrependeu de haver feito o homem? Quem é Deus? Como tudo começou? Acho que todo mundo já se fez essas perguntas. Eu tentei frequentar a igreja católica, mas nunca consegui entender direito como é que funcionava. Achava aquilo lá um tédio, nada contra os católicos, mas não funcionava, não rolava. Já fui também em igrejas evangélicas. Na verdade, eu ficava mais lá por causa da parceria. Os amigos eram muito bons, me fizeram pensar em muitas coisas, mas muitas coisas não desciam. Eu ficava tentando imaginar, poxa, o que tem a ver aquele negócio de falar em línguas ou de ficar girando? É um negócio esquisito. Eu nunca ouvi na Bíblia Jesus tem alguma passagem na Bíblia que Jesus girava e acontecia um milagre. Eu nunca vi Jesus passando paletó nas pessoas. Eu também, sei lá, eu nunca vi Jesus gritar em línguas esquisitas, sei lá, e essas coisas eu achava muito esquisito. Mas eu gostava pela parceria, o pessoal é muito legal, te recebe muito bem, te trata muito bem, não tem nada contra evangélico também. Mas faltava para mim um pingo de razão, faltava alguma coisa ainda que eu queria entender. Eu queria que algumas respostas fossem preenchidas e ninguém conseguia passar isso para mim também. Tudo mudou na minha vida no tempo que eu estava dando aula de inglês, trabalhava como professor de inglês e decidi juntar dinheiro que eu queria ir para a Irlanda. Naquela época era o lugar mais barato e eu queria muito ter a oportunidade de conhecer outras culturas. Então eu decidi juntar um dinheiro e a melhor maneira disso era eu dando aula no Amazonas. Eu fui para o Amazonas, uma cidade do interior chamada São Gabriel da Cachoeira. Já tinha ido outras vezes lá, é uma cidade super simples, maravilhosa, pacata. Mas o que mudou minha vida foi um encontro com um rapaz que ele tinha largado tudo na vida dele para ser cristão e ele disse que ele viajava para pregar o evangelho para as pessoas. Eu achava isso um pouco esquisito. Teve uma vez que ele veio até mim e começou a conversar comigo, queria me ensinar da Bíblia. Eu falei, olha rapaz, se você quiser conversar, a gente até pode conversar, mas espero que você não se ofenda. A gente conversou bastante, mas aquela foi uma conversa que começou a mudar a minha vida. Às vezes a gente ficava o dia inteiro conversando sobre a Bíblia, manhã e tarde, e eu comecei a ter algumas respostas para diversas perguntas que eu sempre tinha feito na minha vida. Comecei a entender que, na verdade, o inferno sempre foi uma mentira criada pela igreja medieval. O que a Bíblia tenta dizer sobre o inferno é totalmente diferente, apesar das pessoas não entenderem direito isso. Mas a questão que realmente mais me perturbava era a questão, se Jesus falava que ia voltar e tudo mais, Deus tinha prometido, por que a gente vivia nessa desgraça e por que Jesus ainda não tinha voltado? Por que Jesus ainda não voltou? Mas quando eu comecei a entender um pouquinho mais da Bíblia, eu fiquei pasmo, porque eu comecei a entender, da mesma maneira que Isaac Newton, quando começou a estudar as profecias, realmente existem coisas que não tem como refutar a existência de um Deus. Eu sei que tem pessoas que preferem acreditar no evolucionismo ou no criacionismo, mas se a gente for parar para pensar, por mais incrível ou inteligente que essas teorias aparentam ser, elas não dão uma resposta. Elas podem até falar de um procedimento, de como as coisas aconteceram, mas ninguém fala sobre antes do Big Bang ou antes da criação. Ninguém dá respostas. A mesma fé que você precisa para acreditar no criacionismo, você precisa para acreditar no Big Bang ou para acreditar até mesmo na evolução. Realmente, quando você analisa, a palavra de Deus tem algo fantástico que muda a sua vida. Quando você não segue o que as pessoas dizem, mas você para ver o que está escrito, é diferente. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, o que mais me encantou foi as profecias. O que mais me encantou foi que ela dá detalhes fantásticos sobre os impérios que existiram. Ela fala sobre detalhes de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
fala sobre os 10 reinos que vieram após Roma, fala também sobre os governos atuais, dá detalhes sobre Cleópatra, sobre os Césares, dá detalhe também sobre a questão de Alexandre o Grande, mas o detalhe é que tudo isso foi escrito 600 anos antes de Cristo, isso é muito tempo. E quando você analisa e vê que não é um negócio, não é uma coisa da cabeça das pessoas. Tem gente doida que fala, eu acho que a besta é o Papa, eu acho que a besta é o Osama Bin Laden, eu acho que a besta é minha sogra. Fala sério. A questão, a Bíblia não é interpretada pela sua vontade, eu acho que é branco, eu acho que é vermelho. Se você acredita no cristianismo, você tem que ver o que está escrito realmente. E é interessante que quando você vê certas profecias, como a de Daniel, que diz que é para os últimos tempos, você analisa e vê que ela mesmo fala no capítulo 7, por exemplo, sobre aqueles 4 animais do sonho de Daniel. Ele mesmo responde que os 4 animais eram impérios. Dá tudo a entender. E eu comecei a ver que existia uma mensagem urgente dentro da Bíblia e fiquei, poxa, isso precisava ser contado ao mundo e ninguém conta. Quando você vê lá em Daniel capítulo 7, 25, fala de um império que ia derrubar por terra a verdade de Deus. Você lê o capítulo 8 também, fala sobre a verdade de Deus ia ser derrubada no mundo e isso iria prosperar e as pessoas iam viver de forma descuidada e não iam entender o que era a volta de Jesus. E realmente é tudo do jeito que está acontecendo. Não é simplesmente porque a Bíblia revela que a religião se tornaria um comércio nos últimos dias, o que realmente acontece, mas é que realmente ela dá detalhes incríveis sobre os impérios, que é irrefutável. Não tem como simplesmente alguém escreveu há muito tempo antes na cultura judaica, antes mesmo da Igreja Católica, a gente vê através dos manuscritos antigos, e dá a descrição perfeita do futuro, das coisas que aconteceram. Então não tem como refutar. Eu comecei a entender que existia uma mensagem muito mais importante na Bíblia. Comecei a entender que os mandamentos de Deus haviam sido transgredidos e o mundo havia mudado os mandamentos de Deus. A igreja vive uma ilusão e tudo isso estava escrito na Bíblia. Existe razão na Bíblia. Quando você começa a pesquisar um pouquinho, você começa a pesquisar um pouco, a sua vida muda, a sua vida transforma. Então eu digo para as pessoas, realmente hoje estudando a Bíblia, eu parei, queria estudar a Bíblia, queria mais respostas. Não existe resposta para todas as suas perguntas na Bíblia, mas eu digo, tem evidência o suficiente para você entender que a Bíblia é razão. Tem evidência suficiente para você entender que Deus existe. Se você ainda tem tantas dúvidas quanto eu falo para você, não fica simplesmente, tudo é, se existe violência, Deus não existe. Se existe isso, Deus não existe. Cara, vai atrás de resposta. Vai atrás de entender o que Deus fez para você. Vai atrás de procurar por que isso está acontecendo. E quando você entender o início, como aconteceu a guerra lá no céu, por que aconteceu isso, por que Deus não destruiu o Lúcifer, não matou o cara de uma vez, acabava com tudo. Mas quando você começa a estudar, é incrível. Deus é incrível em sua sabedoria. Deus sabe todas as coisas. Nós, seres humanos, nós não temos noção das coisas que podem acontecer. A gente não sabe nem, por exemplo, se hoje, se você não fosse se você não tivesse em casa, estaria em outro lugar, isso traria uma corrente de acontecimentos diferentes por toda a frente. Então, são coisas que nós não entendemos. Por que o justo sofre ou por que às vezes a pessoa que é má tem coisas boas, mas eu digo para você, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. E eu faço mais um convite para você. Se você quer entender mais sobre isso, busca a resposta. Busca junto com a gente. E você vai ver que Deus é tremendamente fantástico. E a Bíblia é algo real. Que Deus te abençoe.